Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 10 de julho de 2025. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o animadíssimo Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, Vitor, eu tô muito triste porque infelizmente eu não vou poder ir pra Disney nesse ano, né? Que era o grande sonho meu aí, como uma pessoa adulta, de abraçar o Pateta. Agora com essas relações conturbadas, Brasil e Estados Unidos, infelizmente eu não vou poder ir pra Disney. Que chato, né, Rodrigo? Eu realmente imagino como que você deve estar triste. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela, a nossa madame Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. E o Mickey também, né, Ana? Pau no cu do Mickey Mouse. Pô, não queria repetir o tema do colega aqui, mas já que não vamos fugir disso. Exatamente. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, nosso coração de estudante, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Quero falar de uma coisa. Ou de várias coisas, né? Vamos lá, podcast é pra isso. E fechando nosso quinteto de hoje, temos ela aqui que já prometeu que vai contar uma piada aqui na abertura. Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero ouvir vocês, vou contar até 3. O Brasil é soberano, Vitor Souza. E eu achei que você ia fazer o bom dia, amiguinho, como vai? Eu já tava com as palminhas prontas aqui. Não, e tu vê quando a pessoa tá com saudade de cantar paródia na abertura, né, cara? Ela arrumou um jeito de cantar aqui na apresentação dela. Não vai ter piada, então, hoje? Não, eu não sei contar piada, Vitor. Se eu contar uma piada aqui, a gente vai perder ouvintes. Eu prefiro cantar a música da Xuxa. Vamos lá, já que é pra falar mal de colonizador, era uma vez um português que chamava Doisberto. Aí alguém perguntou, mas Doisberto? Por que Doisberto? Não é nome de família, como assim? Não, meu avô era Zeroberto, meu pai era Humberto, eu sou o Doisberto. Nossa senhora, muito bom, Diego. Nada como uma piada sobre a nossa Guiana brasileira, né, pra começar bem este episódio. Então é isso, vou agora chamar a vinheta do nosso primeiro bloco. Bom, vamos começar então aqui falando sobre o principal tema de hoje, pois na última segunda-feira, dia 7 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Laranja Trump, publicou um post em sua rede social defendendo o ex-fungo presidencial Jair Bolsonaro. O fascistoide escreveu que Bolsonaro é alvo de perseguição. Trump disse que o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento dado ao ex-presidente, que é réu no STF por tentativa de golpe de Estado. Ele disse que vai acompanhar de perto o que acontece no Brasil, que o ex-presidente não é culpado de nada. O Palácio do Planalto respondeu ao recado de Trump em nota sem citar diretamente o presidente americano. Lula também se manifestou após a publicação e sem citá-lo diretamente. Vamos agora abrir aspas aqui para o nosso presida. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito, fecha aspas. O capachão Tarcísio de Freitas compartilhou o post de Trump e disse que o ex-fungo presidencial deveria ser julgado somente pelo povo brasileiro. E eu acho que ele esqueceu, né, que o Bolsonaro já foi julgado pelo povo nas urnas em 2022 e que não foi reeleito. Aliás, é sempre muito bom falar isso, né, que Bolsonaro não foi eleito. Eu sempre lembro daquela imagenzinha, né, com aquela carinha dele, o não eleito embaixo. E aí até João Amoedo, né, esse baluarte da democracia, criticou aí o governador de São Paulo por conta dessa defesa aí do Trump. E aí quando a gente achou que o post do Trump defendendo o ex-fungo já era bizarro o suficiente, eis que veio aí a cartinha do Bronzeada Caju. Na última quarta-feira, dia 9 de julho, Donald Trump mandou uma carta pública ao presidente Lula e anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A nova taxa está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no STF. Inclusive, aí, se vocês quiserem, né, a gente pode depois ir lendo os trechos da cartinha traduzida do Trump para a gente ir comentando. Após o anúncio, né, após o envio da carta, o presidente Lula
afirmou que o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém e que o aumento unilateral de tarifas sobre exportações brasileiras será respondido com base na lei da reciprocidade econômica, se for necessário. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que considera injustas as novas tarifas comerciais e que os Estados Unidos possuem superávit comercial com o Brasil, ao contrário do que o Laranjão disse na sua carta. Enquanto a informação da carta ainda era processada, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou uma moção de louvor a Donald Trump, né? E foi uma iniciativa ali do bolsonarista Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara. Em reunião no Itamaraty, o governo brasileiro disse a representante da Embaixada dos Estados Unidos que devolveria a carta do presidente Donald Trump endereçada ao presidente Lula. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo vai criar um grupo de trabalho para estudar eventual retaliação à tarifa de 50%. Enquanto isso, os brasileiros exerceram seu mais poderoso soft power, que é o vampetaço e suas variações. Eles invadiram o perfil do Laranjão lá no Instagram e criticaram a decisão do Trump. Após a enxurrada, ele chegou a restringir os comentários em suas postagens e logo depois que foi liberado novamente, os brasileiros voltaram e inundaram a sessão lá com críticas à tarifa do Trump. E aí, agora, pouquinho antes da gente começar a gravar, o Lula ele deu uma entrevista, né, para o Jornal Nacional e acho que também para a Record, né, falando justamente sobre esse assunto. E eu ia até sugerir, se vocês quiserem, a gente pode depois colocar aqui a entrevista, né, dar play aqui junto, né, da transmissão pra gente ir acompanhando e já ir comentando em cima, porque foi, tipo, meia hora antes da gente começar a gravar. Bom, agora é com vocês. Eu só queria falar uma coisa antes dos comentários dos meus colegas. Donald Trump, the Brazilians are coming. Por essa ele não esperava, né? Eu esperava mais do que isso, assim. Só um outro recado, que eu acho que é mais importante até, que a gente já recebeu, que é de antemão, né? Que é: receba a nossa manifestação de paz espiritual. Pedras, vento, nuvens escuras. E para o ouvinte ficar sabendo que a coisa tá tão maluca que o Vitor nem colocou o cronômetro hoje. Ele já tá assim, ó. Vamos, The Brazilians are coming. Não seja por isso, Ana Raíssa. Vou corrigir esse erro. Com 2 tópicos, ele confia no nosso potencial. Porque ele já prometeu leitura de carta e ele já prometeu a gente ver a entrevista. Se você botar coisinha aqui, você vai estar coibindo a nossa liberdade de expressão. Porque Donald Trump falou isso das Big Techs, que o Brasil está prejudicando a liberdade de expressão do americano. Inclusive, eu sou lugar aqui não é uma bagunça. Vai, Thaís. Inclusive, não, só que eu sou a favor da leitura da cartas a lá Marcelino, ler contos eróticos. Fazendo a vozinha do Marcelino. Eu faço. Ai, que tudo. Aê, nossa, esse podcast é o melhor podcast do Brasil, bicho. Pera, eu preciso só de um copo d'água que eu acho que a voz vai me fuder. Me dá 5 segundos. Tá, enquanto isso, enquanto o Diego vai lá, eu queria comentar uma coisa que a gente pode desenvolver depois. É só pra... que o Trump só citou o Jair para tirar o bananinha do pé dele, viu? Porque jogar esse tarifaço no colo do Jair só fez mal pro Jair. O Trump não tá nem aí pro Jair. Senão ele não teria feito isso. Mas a gente pode discutir isso depois, pois estou aqui, ó, ávida para ouvir Diego. Caralho, é muito longa. Acho que vai ficar chato. Dá uma olhada aí. E atente-se que tem caixas altas, palavras em caixas altas. Tá. Aí você grita nessa meu comentário hora. curto aqui, antes de entrar no assunto menos relevante, porque o que, assim como a frase que eu comentei anteriormente, o que mais importa é a gente exaltar a grandiosidade, a competência e a cientificidade metafísica da nossa organização Cacique Cobra Coral. Que acho que foi o Felipe Abal que lembrou no Blue Sky lá, que assim, a Cacique Cobra Coral, 5 horas antes das coisas começarem a acontecer ali, né, de tornado chegar, tempestade em Washington, eles publicaram uma nota super completa, muito instrutiva, dizendo que também estabeleceriam, por reciprocidade, uma taxa de 50% para a prestação de serviços por esse país da América do Norte, e que eles estavam suspendendo as suas ações de vigilância, e eles deixam incutido ali nessa nota que eles estão há pelo menos 40 anos segurando no dente espiritual a falha de San Andreas. Então, quer dizer, a Cacique Cobra Coral vai deixar de executar os seus serviços sobre a falha de San Andreas. Então, nesse momento, os Estados Unidos correm um risco apocalíptico de... vai perder a sua sociedade. Assim, já começou, a gente já está vendo as consequências disso, né? A capital dos Estados Unidos já está sob alerta, talvez eles não sobrevivam, e deixaram essa frase no final, né? Essas saudações
ações espirituais aí. Então quero deixar esse lembrete. Nós aqui apoiamos as ações da Cacique Cobra Coral, que isso aí é Brasil, a gente sabe o que a gente está fazendo, então mostrou a que veio, e eu tô na expectativa agora de que a gente tenha ali um Terremoto 2 com The Rock. Quero ver o que vai acontecer com essa falha de San Andrés agora que eles não estão mais fazendo seu trabalho de vigilância espiritual. A Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Eu não esperava por isso. Caralho, Diego, parabéns, cara. Maravilhoso. Ai, eu não sei se eu vi mais do Diego ou do Trump dizendo que o Jair é um líder altamente respeitado no mundo todo. É, exatamente. Ainda é. Caraca, a caça às bruxas deve acabar imediatamente, cara. Em que... Tãozinho Caraca. imediatamente me quebrou. É muito bom, cara, muito bom. Porque é uma alucinação absurda do sujeito. Ele acreditar que ele pode sair dando ordens pra todo mundo, assim. E a gente sabe que ele não é o único que vive essa alucinação, né? A Ana comentou, que eu concordo com ela, que o Trump, ele colocou o nome do Jair Bolsonaro ali, talvez pro Bananinha parar de encher o saco, né? Mas o Bananinha, ele também acredita nisso. Acho que ele acredita que os Estados Unidos têm esse tipo de poder miraculoso e que ao dar uma ordem, pronto, acabou. Se eu conseguir que o Trump dê uma ordem, automaticamente tudo vai mudar e o meu pai vai voltar a ser presidente e os processos vão acabar e vão fechar o STF. Acredito que ele vive essa alucinação, assim. E que, o Trump realmente ele é alucinado com relação a isso. Tem muita gente que diz que ele tem 1 milhão de estratégias para as coisas. Não sei se tem tanta estratégia, se a coisa funciona assim. Acho que a gente vive um contexto no mundo, e especificamente nos Estados Unidos, que permite que esse tipo de coisa aconteça, né? Mas não significa que ele tenha uma estratégia. Às vezes, pra gente pensar que o sujeito tem uma estratégia, a gente tem que pressupor que ele controla coisas muito maiores do que, e contextos muito mais complexos do que qualquer pessoa seria capaz de controlar. Então isso, pra mim, é o tipo de teoria da conspiração que ela é infantil. Você achar que existe esse panteão e que ele é capaz de ter esse tipo de estratégia. Não é contexto. A conjuntura dos últimos anos, da última década e meia, permite que esse tipo de absurdo aconteça, seja possível. E aí o sujeito, ele crê naquilo. E ele faz aquele papel até o ponto em que não é mais uma interpretação. Ele se perde completamente no personagem. Não, e o Lula comentou hoje que ele nem recebeu formalmente, né, essa carta. O Trump soltou lá na rede social dele e é isso, ó, esteja entregue. Então, assim... Governando português. O absurdo é tão grande, além de tudo que o Rodrigo falou, que, assim, qualquer tipo de institucionalidade já foi pro ralo há muito tempo, né, cara? Diego, você tem voz pra continuar lendo? Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil, às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e suspensão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, desvinculados de todas as tarifas setoriais, as mercadorias transbordadas para fugir
partir dessa tarifa de 50%, estarão sujeitos a essa tarifa mais elevada. Não sei se foi a tradução, mas eu não entendi esse final. Quanto vai ser taxado cada coisa? Enfim, assim, nada faz sentido, né? Porque ele diz que foram ordens secretas e ilegais do STF, como, porra, se a gente tivesse numa grande conspiração absurda, e sendo que, a gente tá no Brasil, não nos Estados Unidos, né? E aí, na sequência, ele já avisa que vai taxar a partir de 1º de agosto. Ele tava falando de rede social, de empresa americana, de repente ele já mete, eu já vou começar a taxar a partir de 1º de agosto, foda-se, é isso. É por isso que eu acho que ele falou do Jair muito enxovalhadamente, porque ele queria resolver um monte de coisa na mesma carta, e aí ele não termina assunto nenhum, e aí ele fala do Jair e não sei o que, e ordens secretas do STF, sabe? Ordens secretas do... Não, que ordem secreta é essa se todos os perfis que foram derrubados, a gente ficou sabendo. Onde é que tá o secreto? É secreto pra quem? Eu acho que tem. Quem? E aí já mete um... Mas aqui também tem taxações diferentes, porque tem produtos que tem umas taxações diferentes mesmo. E aí eu também não entendi que, sei lá, o minério de ferro que tem uma taxação à parte, ele vai ser acrescido de 50%? Não sabemos, porque o que ele tinha que explicar, ele não explicou. Porque como ele resolveu sempre, falar de tudo. Ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma mistura de fatores, como, por exemplo, essa loucura de, coisas secretas. Primeiro que ele não sabe o que acontece no Brasil. Até parece que Donald Trump sabe alguma coisa que nem acontece um pouco. no Brasil. Ele tá pouco se fudendo. Então, assim, ele recebe as informações malucas do Bananinha e aí ele interpreta, é o telefone sem fio. Ele recebe as informações erradas, aí interpreta a maneira dele, a loucura lá dos miolos dele. E aí vem com essa história de liberdade de expressão dos americanos. Meu amigo, o bicho se acha tão imperador do mundo que ele não entra na cabeça dele que a lei dos Estados Unidos não vale aqui no Brasil. E ainda tem o fato de que essas tarifas que ele está impondo são mais danosas para os americanos, para as pessoas do país dele, do que aqui pra gente. Mas eu acho que esse moído todinho foi uma desculpa porque ele tá puto com os BRICS. E isso foi justamente logo em seguida a reunião dos BRICS. Então, eu acho que a desculpa dele foi essa. Ele fez, chama aí esse maluquinho que tá me pentelhando, enchendo o saco, traz ele aqui pra eu ver o que ele tem pra me dizer, porque esse povo do BRICS vai ver, eles vão me pagar. E assim, como ele já brigou com a China e ele viu que perdeu brigando com a China, então assim, ele fez, não, então essa galera aqui do meu quintal, eles vão ver, eles não podem me peitar. Só que aí, Luiz Inácio não deita pra Donald Trump, né? Não, e o Bananinha e o neto de ditador são dois lesa-pátria do cacete, né? Porque depois da carta do Trump, eles ainda soltaram uma nota conjunta entre eles, né? Chamando a taxa de taxa Moraes e dizendo que o Brasil ainda tinha tempo, né, de reverter isso se não quisesse sofrer mais consequências. Tipo assim, meio que ameaçando, que não né? Pegou, virou taxa Bolsonaro, não pegou. Tá? Exatamente. Não pegou taxa Moraes. Me poupe, sabe? Taxa Moraes. Aí logo depois a gente teve o desprazer de entrar em contato com a informação de que Alexandre de Moraes mandou suspender a conta do Alan dos Santos no OnlyFans. Nossa, eu não quero saber disso. Nossa! Porra, o que... Caralho. Essa foi pesada, hein? Puta que pariu. Olha que sabe? eu sou contra o King Shaming, mas esse aí foi pesado demais. Esse aí foi... Sim, gente, que tipo de gente... Imagina, você entra no perfil da pessoa, sei lá, você tá... Não, ninguém que quer trabalha imaginar, não. comigo. Deixa eu ver quem que ele Vamos segue. para, chega. Não. Sem querer distanciar. Será que ele mostra só as gengivas lá? Ai, meu Deus do céu. Para. Vitor, muta o microfone de Ana Raiz. Não. Aí, liberdade de expressão tem limite. É isso que a gente fala. Liberdade de expressão é uma coisa. Quando você começa a agredir as pessoas, assim, e sem nenhum motivo, do nada, você começa a agredir a sua audiência, a agredir as pessoas da sua bancada, isso aí não entra na liberdade de expressão. Peço escusas. Pelo amor de Deus, cara, não. Vamos lá, vamos seguir com a carta
o Diego, você quer comentar, Rodrigo? Tem mais carta ainda, né? Tem mais carta. Só complementar o comentário da Thaís. Complementando o comentário da Thaís, é bom lembrar que o Trump até outro dia não sabia o que era o S de BRICS. Ele achava que o S era de Spain. Ele não sabia que não se fabricava iPhone nos Estados Unidos. Quando ele falou que ia tarifar a China, ele ficou meio... É um grande estrategista. Tal qual Bananinha. Será que o Bananinha levou... Da época que a Veja tava toda semana falando que o Sérgio Moro jogava um xadrez 4D. Xadrez 4D. Será que o Bananinha levou a informação pro Trump em pendrive e aí chegou meio corrompido e por isso que causou essa confusão toda? Você matou a charada, Vitor. O cérebro dele é corrompido, é verdade. E aí, Diego? Por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos condições de concorrência equitativa que devemos ter com o seu país. Isso é necessário para retificar as graves injustiças do atual regime. Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para obter aprovação de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Não tem déficit, caralho. Puta que pariu. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como de outras práticas comerciais injustas, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, o Jamilson mais verde, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 do Brasil. Caraca, na moral, aqui ele se perdeu até pro nível do Trump, se perdeu completamente, porque ele fala... O que é a seção 301? Não, ele fala que se as empresas brasileiras quiserem, é só levar e fabricar nos Estados Unidos, meu amigo. Bem bestinha, bem completamente doido. Caraca, uma coisa... Eu acho que era uma boa a gente ir plantar soja lá. Para de plantar soja aqui e plantar soja lá. Bora criar gado lá, pô. Bem melhor pra gente. Gostei. Senil. Trump totalmente senil. Total. Porque assim, uma coisa ele fala assim, não, a Apple tem que trazer os iPhones e fabricar aqui, porque é uma empresa americana que está fabricando um produto fora. Não faz sentido na prática, a coisa prática não faz sentido porque, né, é inviável fazer isso. Mas ele querer que um país, né, que exporta muita commodity leve as coisas pra lá, pra fabricar lá, caralho, maluco, pelo amor de Deus. Vamos levar a loja da Havan pra lá. Podia, isso aí podia. Não, e aí depois... A gente gostou dessa sua proposta, Trump. A gente vai separar aqui algumas empresas e vamos dar de presente para os Estados Unidos, tá bom? Já a gente manda uma carta. Não, e aí ele fala, não, os déficits comerciais, como o Diego falou, não existe déficit desde 2009 que existe superávit pro lado dos Estados Unidos, na balança comercial com o Brasil. E no acumulado de, acho que 15 anos, sei lá quanto, já são 400 bilhões a favor dos Estados Unidos. Então, assim, nada faz sentido nessa merda dessa carta. Nada, absolutamente nada. Não tem, assim, um pinguim de, não, isso aqui ele pegou, meio que distorceu pra fazer assim. Não, nada, absolutamente nada faz sentido, que é o que o Trump faz desde que assumiu esse novo mandato, né? O anterior já tinha sido absurdo e esse agora é mais absurdo ainda, pô. É inacreditável. Mas aí nesse caso, conta a boa e velha mentira, que é o que, bom, a gente sabe que esse pessoal faz desde sempre. Eles vão lá, contam uma mentira descarada e aí a gente tenta provar por dados. Olha, checagem de dados. Essa etapa a gente já pulou, né? A gente entende que esse tipo, foda-se a checagem de dados, eles inventam uma história, contam uma mentira e tem apostado, ano após ano, que vai colar. Você contar essa mentira, enganar a população, enganar as pessoas e vai. Só que isso tem um certo
limite. Vamos dizer, talvez não esteja funcionando tão bem essas mentiras nos últimos tempos, tenha se desgastado a estratégia da extrema-direita, e a gente critica muito que a esquerda não soube aproveitar um momento das redes sociais e da internet de plataformas, que a gente não soube lidar com isso, a gente perdeu o bonde. Agora acho que já cabe dizer que a extrema-direita ela não conseguiu abandonar aquele bonde. O ponto passou e eles não deram sinal. Eles continuam na mesma toada de 2018, só que o contexto, a conjuntura foi mudando, tá mudando, e eles não conseguiram embarcar por um novo caminho. Então eles estão se perdendo, os sinais já estão aí, não tem como, eles só chegam lá e contam uma mentira, e supõem que isso vai ser suficiente. E eu acho que o Donald Trump, nesse momento, ele é aquele meme do ciclista que tá andando, aí pega uma barra de ferro e coloca na própria roda. É basicamente, é isso que dá pra falar sobre isso, assim, ele pega, ele produz a própria queda e fica, ai, socorro, olha o que fizeram comigo. Mas, Diego, por favor, termina esse calvário pra gente. Se você deseja abrir os seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, os mercados comerciais do Brasil fechados para os Estados fodendo unidos, e eliminar suas políticas e barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, talvez consideraremos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção a esse assunto. Com os melhores votos, Laranjão bronzeado. Caralho, Diego, muito obrigado por esse momento aqui no Midcast. Você tornou palatável esse calvário que é ler essa merda dessa carta do Trump, cara. Parabéns, cara. Maravilhoso. Caralho, como assim os mercados comerciais fechados? Vai tomar no cu, velho. Como a porra assim, desse bicho? país explora a gente tem mais de 100 anos. E depois ele fala... É tão fechado que eu tenho certeza que ninguém aqui, a gente nem lembra que idioma que eles falam, né? Pois é. Que a gente pro mercado. Não, e depois ele chega e fala assim, não, se você desejar abrir o mercado, eliminar suas tarifas, a gente pode rever. E aí, a gente pode modificar as tarifas pra cima ou pra baixo. Porra, não faz sentido. Se você quer que o país reveja a sua tarifa e elimine barreira, aí tu vai rever, então eu vou te taxar mais 10%. Toma aí, seu babaca. Caralho, cara, sim, é absurdo essa carta, é um negócio assim. É porque o Trump viu o jeito que o Lula tá negociando com o Congresso e falou, rapaz, acho que dá pra mim também. Acho que eu consigo. Ai, meu Deus. O erro dele foi ter ouvido Bananinha e não Arthur Lira. Foi. Ali ele errou, viu? Não, e aí agora na coisa prática, né? Tirando os biruleibes da extrema-direita ali do PL, assim, não teve ninguém com realmente peso dentro da sociedade que defendeu essa ação do Trump. Eu não vi ninguém. Até a frente da agropecuária dentro do Congresso disse que Até o Merval Pereira. Merval Pereira, exatamente. Sim, todo mundo falou, o Brasil tem que negociar, né? Tem que ser... Muitos já falaram, não, tem que taxar mesmo, lei da reciprocidade. Outros falaram, não, tem que negociar com calma, né, pra poder, mas tem que manter a soberania, não pode baixar a cabeça. Tirando os biruleibes, que inclusive comemoraram, cara, como é que você comemora a taxação do seu país em 50% pra todos os produtos? É inacreditável. Aí eu tava... Não é contra imposto? Não, e o louco, o sintoma disso é tão grande que eu tava vendo a Globo News ontem, o Camarote falou que tava conversando com um deputado do PL, aí falou, e aí, o que você achou? Ele, não, isso aí mesmo, o Trump tá certo, tem que tarifar mesmo, esse governo, Lula, não sei o quê. E aí é um parlamentar ligado, né, à exportação de café. Ele falou, aí o Camarote falou pra ele, então, mas isso vai impactar a exportação do café, né, vai aumentar o preço, tal, vai piorar o comércio. Aí ele falou que o cara parou, aí ficou reflexivo, e aí que ele começou a pensar sobre o problema. Então, assim, é surreal, cara. Aí os caras aprovam moção de louvor, cara, é inacreditável tudo isso. Você vê que é um problema cognitivo, né? Cognitivo, são burros total. Pra caralho. Uai, o Bananinha fez. Tentaram jogar no colo do Lula e automaticamente Eduardo Bananinha fez
um tweet, deixa aqui o seu agradecimento ao Trump. Porra, ele não percebeu o tanto que o Trump só usou ele porque o Trump queria desaguar todas as reclamações dele de uma vez sem fazer sentido nenhum. Ele tava lá, que é o que Thaís falou, chama esse chato aí, deixa eu ver o que ele quer. Porque eu tenho certeza, eu acho que eu já falei isso aqui, porque eu falo isso todos os dias da minha vida. Se você pegar o Trump distraído e perguntar quem é Jair Bolsonaro, ele não vai saber dizer. Não há relação de camaradagem, de reciprocidade ali. Não há. Ele sabe que é um ex-presidente de um país que ele considera uma república menor e pronto. Agora, dizer que ele tem uma preocupação e que ele acha que imediatamente o processo tem que ser revisto, ele não acha. Isso aí é o Bananinha. Porém, Bananinha, acho que fugiu para ir fazer lobby pelo pai e para não ser condenado aqui, no dia que Jair fez aquela piadoca com o Alexandre de Moraes e chamou ele para ser vice, aquilo enrolou muito Bananinha. Porque como que você vai para outro país querer angariar simpatias de outros governos, porque o seu pai está sendo perseguido pela ditadura sanguinária de Xandão, e seu pai tá fazendo piadinha com o Xandão, tá chamando para ser vice. Então ali já quebrou as pernas. É um puxando o tapete do outro sem querer, porque é uma família de patati patatá. É isso aí. Tá sempre um puxando o tapete, não sabe o que faz aí, um fala uma merda, aí o outro vai lá nossa, não, aí um inventa uma desculpa, o outro vai lá e desmascara a desculpa do outro, vai virando uma palhaçada, que é isso que eles são. E aí o Trump emendou isso, colocou, porque ele tem muito mais interesse em influenciar nas nossas decisões soberanas do que livrar Jair de alguma coisa, porque ele tem esse delírio de império ainda. Porém, os Estados Unidos não são o império que eles foram no século XIX, no século XX, mas o Trump é viúva desse império, ele não aceita que os Estados Unidos não sejam. E esse slogan de Make America Great Again é isso aí, é uma ilusão, um delírio daquele império que não existe mais, embora ainda seja império, embora ainda seja maligno, embora ainda seja o segundo maior parceiro comercial do Brasil depois da China. Mas o que o Xi Jinping está fazendo agora? Está tomando o seu bom uísque e pensando que propostas ele vai fazer para Brasil e companhia para que a gente não sinta falta dos Estados Unidos. E aí o agro vai fazer o quê? Não vai negociar com o comunista? Porque o que está sendo taxado não somos nós, cidadãos brasileiros, embora isso vá nos prejudicar. O que está sendo taxado é, grosso modo, o americano que vai comprar café, laranja, prato da Havan, sei lá o que vão comprar. O que, claro, para um país que só produz commodity, é péssimo. Mas esse dinheiro do agro não é um dinheiro que é investido aqui. O agro não alimenta a população. Então eles têm que correr para a aba do Lula mesmo. O que eles vão fazer com tanta soja? O que eles vão fazer com tanta carne? Eles não vão vender essa carne para a Índia. A Índia não é consumidora. A soja que a China pode comprar, a China já compra. Então foi um tiro no pé que o Bananinha deu. Eu acho que a partir desse comentário do camarote, né, desde ontem as grandes fichas estão caindo de todos esses que aprovaram moção de aplauso, porque são todos envolvidos com boi, com soja, com caralho a quatro, com transporte, porque a gente vai fazer o quê? As nossas poucas linhas férreas, elas servem para transportar commodity para os portos para ir para outros países. A gente vai levar para onde? Para o meio oeste americano? Para onde que vão as nossas rodovias? E esses caras são todos da indústria, do transporte, do comércio. O que a gente tem para aqui para dentro é serviço, indústria, transporte, tudo isso é para fora, é para fora. Eles vão fazer o quê? Vão ficar aprovando moção de aplauso? Porque a família Bolsonaro vai largar a mão deles rapidinho, porque os Bolsonaro estão desde o primeiro dia de governo com medo de ser preso, desde o primeiro dia de governo. Eles falam nesse negócio de não vou ser preso, meu pai não vai ser preso, nós não seremos presos, porque eles já sabiam que eles iam cometer crime atrás de crime. E agora, assim, está indefensável. Tem meia dúzia de maluco defendendo? Tem, mas que peso Alan dos Santos tem? Paulo Figueiredo. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Não, e foi um tiro no pé tão grande que, por exemplo, até o Alcolumbre e o Motinha estão juntos ali, né, em defesa do Brasil e falando, não, ó, vamos lá, com calma, tem que negociar e tal, mas se precisar a gente vai meter lei de reciprocidade neles também. Então, assim, eles conseguiram
conseguiram unir todo mundo, meio que unir, né? Os caras que estavam com bonezinho maga levaram 24 horas pra responder. O Tarcísio ficou sumido, o Zema foi pro caralho, que eu não ouvi falar do Zema ainda, mas eu acho que ele já se manifestou. O Ratinho Júnior, sabe? Eles vão pôr o deles na reta por causa de Jair? Jair esse que tá com um pé na cova e o outro na cadeia? Ah, não vão? Não, e é aquilo, né? Se você tentar botar a culpa no Lula, não, vamos aproveitar isso pra tentar puxar couro de impeachment e tal. Primeiro que não tem volume pra isso, e segundo que quem foi atacado, vamos dizer assim, foi o Brasil, foi o governo brasileiro. Não foi o Lula que foi lá e resolveu, não, vou taxar o Trump, foda-se e tal. Então, assim, o discurso não para em pé, porque ninguém vai comprar, só mesmo os biruleibos. Então, assim, eu acho que até 10 de agosto o Trump vai recuar, vai ter aí uma mesa de negociação e vão chegar no meio termo, né? Mas que foi um tiro no pé pra galera ali, a maluca. E aí o Bananinha, ele tá todo, né, peito de pomo, né? Peito aberto, ele falando, não, ainda estão dobrando a aposta, estão acreditando que não vai ter mais e tal, ainda tá ameaçando. Que ele tem peito pra poder bater de frente com o Xandão. Exatamente. Agora eu queria saber se a gente bota a entrevista aqui do Lula pra gente escutar pelo menos um trecho, porque eu tô vendo aqui que é uma entrevista longa, acho que tem mais de 10 minutos, acho que não vai dar pra ver. Eu sou a favor porque eu não vi. Então vamos botar aqui, ó, e a gente vai comentando em cima quando alguém tiver... Também sou a favor porque eu não vi. Quando alguém... Dane-se o tempo aqui, né? Vamos estourar o tempo mesmo, que se dane. Porra. Vida louca! A gente diminui do segundo bloco. O mal mandou uma cartinha, já chegou a liberdade aqui nesse podcast. E voltamos ao React. React do Lula ainda. Vamos lá, então? Ó, e aí, se vocês têm que comentar alguma coisa, vocês pedem pra interromper aqui, tá? Boa noite, Delas. A primeira pergunta é de ordem prática. O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Vamos fazer um game show, a gente adivinha a resposta do Lula. Nessa aí ele vai responder assim, ó, foda-se meu irmão. Não, ele vai fazer um deixa torar. Porra, deixa torar, muito bom. Olha, primeiro é importante levar em conta que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele, sabe, e começa dizendo que é preciso, sabe, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu, porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. Eu achei interessante. Né? Quem será? Eu achei interessante ele trazer essa coisa da OMC, porque, na verdade, assim,
eu acho que a OMC não vai fazer nada demais. A OMC já era, né? É uma forma do Lula dizer, eu não estou agindo... sozinho, né? Sabe? Exato. Eu fui atrás dos mecanismos internacionais porque eu sou um democrata. E eu achei legal que ele o tempo todo falando e olhando pra câmera. Ele tá falando com a gente. E botou a coxa na mesa, né, cara? Né? Sim, que presença de espírito, viu? Falou, ó, se taxar, a gente vai ficar se taxando, e é isso mesmo. E assim, de boa... Quer dizer, o Trump não tem perna pra acompanhar o Lula. Não mesmo. De boa, eu acho que já rolou uma troca de ideia com o Xi em relação a isso. Porque, assim, ele foi muito firme, né, nesse posicionamento dele, né? E a China fez exatamente isso, né? Ficou cobrindo taxa com os Estados Unidos, até que sentou na mesa, negociou e fim de papo, né? Não só com o Xi, porque tipo, o Xi Jinping não esteve aqui na cúpula dos BRICS, principalmente porque o Modi da Índia estaria aqui, eles não iam querer se encontrar nesse momento, por outras questões, né, locais lá também, mas aí você imagina que a gente tá falando da China, que é uma grande potência, mas você tem a Índia, que é outra grande potência econômica, né, então você imagina o Modi recebendo uma dessa também falando, né, aí ele vai e fala aqueles negócios de taxa lá, mas assim, é um país novo, né, Estados Unidos, o pessoal começou ontem, assim, tadinho, estão aprendendo ainda, então deixa eles tentar lá, a gente continua fazendo o nosso daqui, porque coitado deles, não sabem brincar direito, se eles resolverem taxar, taxa, a gente continua trabalhando, continua produzindo, eles dependem da gente mesmo, então, aí você percebe, e uma das coisas que a Ana Raíssa comentou também, né, que dessas reações que, ou foi Thaís, não lembro se foi Thaís que falou isso primeiro, mas que essa reação com relação ao BRICS, é medo do BRICS, assim, porque isso vem muito em cima de umas conversas que já rolam há um tempo, né, e que nos acordos entre os BRICS você vê isso crescer, que é de você começar a agregar outros países, então a gente está na mesma sigla, mas o BRICS começa a agregar outros países, a fazer acordos econômicos com diversos outros países e com uma conversa paralela de tentar fugir ao domínio do dólar. Vamos tentar propor acordos e transações entre esses países que estão junto com o BRICS sem precisar passar pelo dólar. Isso aí gera muito medo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só têm, na verdade, dois eixos de poder. É o poder bélico e o dólar. E o poder bélico chega um ponto que ele é um poder de dissuasão, né? Porque assim, você tem as suas ogivas nucleares lá, você pode atacar aqui, mas você não tem como atacar o mundo inteiro o tempo todo, a não ser que você exploda o mundo de uma vez. Então você não tem como atacar todos os lugares o tempo todo. Então o poder militar ele é limitado. E você tem esse poder do dólar, que é o que segura para você não ter inflação nos Estados Unidos, porque você exporta a sua inflação, você faz com que o comércio global ele seja majoritariamente em dólar. Agora, a partir do momento em que esse poder ele é ameaçado, e talvez nunca ninguém tenha imaginado que o poder do dólar seria ameaçado, se eles perdem isso, eles não têm muito mais como se sustentar como o império que eles ainda são. E o BRICS tem ameaçado isso, tem conseguido fazer acordos econômicos, tem conseguido puxar outros países e apontar para um horizonte, apontar para um destino. Olha, parece que os Estados Unidos vão ruir, então ninguém quer estar atrelado a um castelo que está caindo, e a gente está dando uma alternativa aqui que ela tem sido muito vantajosa, a gente só tem crescido, você vai estar junto com a China, você vai estar junto com a Índia, você vai estar junto com o Brasil, você vai estar junto com a Rússia, você vai estar junto com a África do Sul, e aí você começa a puxar mais um monte de potência, e você fala, opa, peraí, o que eu tenho a ganhar com os Estados Unidos, além de um maluco bronzeado, a caju, enchendo o raio da paciência com os números que não fazem sentido? Nada. Se eu não tenho nada, então eu vou começar a ignorar ele e vou dialogar de verdade com os adultos na sala. E ele tá lá esperneando por conta disso. É isso aí, cara. E eu acabei de ver no Blue Sky que parece que ele anunciou 35% de taxação no Canadá. Enfim, mais uma do Trump. Vamos seguir aqui com a entrevista. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma.
Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o senhor Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países: Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria, ou quem sabe com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. Eu gostei dele chamando seu Lula... Trump. Seu Trump. Seu Trump. O Lula, em nenhum momento, ele deixa de colocar o Brasil em completo pé de igualdade com os Estados Unidos. É isso aí. Em nenhum momento ele fala coisas que a gente vem falando aqui, de império, de que é um país que o Brasil, né, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em nenhum momento. Ué, ele tá puto com o BRICS porque eu nunca fiquei puto com o G7? Gente, isso é, para um lesa-pátria, como nós temos toda uma família Bolsonaro, todo um secto bolsonarista de lesa-pátrias, a postura do Lula é incompreensível. Porque é uma postura digníssima, de pé de igualdade, não é esse rei todo, não. É mais um país. E a gente consegue fazer comércio exterior sem o dólar. Que era, se fosse Tarcísio uma hora dessa, tava pedindo desculpa, tava lambendo o chão. Tarcísio, inclusive, que teve aquele vídeo maravilhoso que a gente comentou hoje à tarde, né? Como era o nome do... Márcio França. O Márcio França, ministro dizendo... Entregando a faca pra ele, falando, corta. Não, por algum motivo, eu fiquei louco porque ele meteu o Japão do nada na história. Cidadão de Okinawa, ele é cidadão de Okinawa. Não, tudo bem, é só que ele podia ter feito uma crítica ao Tarcísio de diversas maneiras. Sim, né? sim. Ele resolveu dar a maior volta possível. Usando uma série de coisas, mas ele queria especificamente dizer, Tarcísio, por favor, se mate. Mas como que aí veio a vozinha, né? Não pode falar assim. Ele, então, eu sou um cidadão de Okinawa e no Japão existia uma tradição, etc, tal, que era uma vergonha para os seus, cometia suicídio. Tarcísio, não precisa, mas se quiser pode. Foi. Vamos seguir então aqui que ainda tem 9 minutos de entrevista, vamos lá. Aliás, belíssimos brincos de rubis, hein? Da Délis Ortiz, né? Délis Ortiz, tá muito chique, né, realmente, né? Ela tá chique, né? Elegante. Donald Trump, por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidente argentina com autorização da justiça argentina. Eu só fui lá porque a justiça argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa justiça tem autonomia. O poder judiciário é um poder autônomo, como é o legislativo. E aqui a gente obedece regras. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado. E estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele seria preso. Do Trump. E da Republiqueta, que é os Estados Unidos, né? Porque era pro Trump estar preso. Exatamente. Falou, ó, só, aqui não é bagunça igual aí não, porra. Praticamente mandou um.
se os Estados Unidos fosse um país sério, Exato. o Donald Trump não estaria elegível, ele estaria sendo processado. Exatamente. Não, e a pergunta sobre a Cristina, tipo assim, não cabe, na minha opinião, nesse momento, né? Assim, Nada a ver. eu acho que o Só porque Lula... a Globo tava doida pra falar disso. eu particularmente acho que o Lula não deveria ter segurado aquele cartaz lá de Cristina livre e tal, porque você acaba sendo um posicionamento contra uma decisão da justiça. Ele ter visitado ela, Usaram a imagem dele, né? Exatamente, usaram a imagem dele. Mas assim, tirando esse ponto, eu acho que nesse contexto não tem nada a ver, cara. Realmente, o que a Ana falou, a Globo, ó, vamos dar um jeitinho de falar desse tema aqui na frente dele, cara. Agora, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Eu tô maluco ou essa entrevista ou esse pronunciamento teria sido foda, mais foda ainda, se tivesse sentado ao lado do Lula o Xandão, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Eu tô maluco? Tipo assim, pra mostrar assim, ó, ô seu filho da puta, ó, tá todo mundo junto aqui, ô seu merda. Nossa, eu tô maluco de pensar isso? Não, eu tinha pensado em outra coisa. Eu tinha pensado que ia ser foda se tivesse atrás dele o quadro que os bolsonaristas rasgaram no 8 de janeiro. Também. Mas eu acho, Vitor, que ia ser de um peso muito, muito grande essa imagem aí que você pensou, mas ia ter que ter uma resposta já fechada, tipo, a gente vai taxar também. Né? Não, e também não ia dar pra cada um dar um pitaco sobre alguma coisa, né? Não, eles iam ter que concordar com tudo que o Lula falou. Mas, nossa, aí, credo. Vamos lá. É assim que funciona a lei para todo mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros. Esse ataque americano às exportações brasileiras levantou preocupações enormes nas empresas exportadoras. Que papel o senhor espera que esses setores empresariais desempenhem na formulação de uma resposta do governo aos Estados Unidos? É só importante a gente deixar claro para a opinião pública que não é uma taxação ao Brasil. Ele vem taxando todos os países do mundo desde que tomou posse. É um direito dele, mas é um direito dos países reagir. Olha, o que é que eu pretendo fazer? Veja, primeiro eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos. Sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, sabe? A Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. O Brasil gosta de negociar, o Brasil não gosta de contencioso. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existir algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente de outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Eu não sei vocês, assim, eu já assisti a entrevista. Essa foi uma das partes que eu mais gostei da entrevista, que ele chamou na chincha os empresários, falou assim, ó, e com o dedo em rixa, ó, tu tem que estar do meu lado, seu filho da puta. Tu tem que estar do meu lado, porque eu vou estar junto contigo. Patriota? Exatamente. Não é patriota, meu irmão? Então. E por outro lado, também é uma forma dele falar, eu acho, né, que foi tipo um shade contra os empresários golpistas também do 8 de janeiro. Não sei se eu tô viajando, mas eu tive essa percepção, assim. Não, sabe, eu concordo, Thaís, eu concordo. E ele fez de uma forma muito fina, porque ele não usou a palavra patriota, sabe? Ele não fez uma ligação direta com o léxico que a gente tá acostumado, de golpista, ou de patriota, ou de... Não, ele tá falando com esse empresário. Exatamente. Mas são, olha, os empresários que mais exportam, porque não é o Brasil que tá sendo taxado. É tipo, são vocês. É verdade. Da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. Que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e que, portanto, a gente não aceita desaforamento contra o Brasil. Aqui para encerrar, presidente, o presidente Donald Trump, ele está na Casa Branca há 7 meses, né? Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Pra não pegar a doença. A cara do Lula. É sério, menina? É sério que tá perguntando isso, mulher? Pelo amor de Deus. Era hora do Lula meter um pau no cu do Mickey Mouse. A figurinha, dava uma figurinha essa cara. Aqui é níquel náusea. Nossa. Aqui é níquel náusea.
Vai falar, cara, nunca corri atrás de macho, nem quando eu era novo. Vou correr atrás de macho depois que eu fiquei velho? Ainda mais o Trump, né, cara? Porra, puta que pariu. Ainda mais esse espécime. Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tem nenhuma razão. Eu imaginei encontrar com o Trump no G7. Quando nós chegamos lá, ele tinha saído, porque a reunião foi feita num lugar muito escondido, porque o Trump não seria bem recebido no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu e os convidados, eu e o... Ainda rolou um exposed, né, cara? Rolou um exposed. Se o Trump tivesse 2 neurônios pra esfregar um no outro, ele ficaria muito puto com essa entrevista, velho. Vocês imaginam a DR com o Lula, a desgraça que não é? Não conversar com o Trump, não. Ninguém quer, olha só. Exato. Só eu Não somos nós, é ninguém. Eu até tava lá pra conversar com ele, mas ele saiu fugido. O primeiro-ministro Modi, a Cláudia, presidenta do México, e o Ramaphosa, presidente da África do Sul. Quando nós chegamos lá, o Trump tinha vindo embora na outra Ele noite. listando Na todos hora os que houver amigos necessidade dele. de conversar com o Trump, eu não tenho nenhum problema de ligar para ele, como eu já liguei pro Clinton, já liguei pro Bush, já liguei pro Obama, já liguei pro Biden. Agora é preciso ter uma razão para ligar. 2 presidentes não ficam ligando para contar piada. Ele, por exemplo... Ixi, eita porra! Aí eu vou ter que discordar. Não, aí eu vou ter que discordar com o Lula, do Lula, porque eu duvido que ele e Macron não ficam de piadinha no Mas Zap. Aí não são 2 presidentes, aí são 2 almas gêmeas. Nossa! E assim, com o Bush também, ele fazia churrasco com o Bush, ficava de papinho com o Bush também. Teve festa de aniversário pro Lula na Casa Branca, viado. Foi. Diga aí, somente. Tu teve, Jair, festa de aniversário pra tu, por acaso? Jair comeu pizza em pé na beira da calçada na Times Square. Você acha que ele recebeu? De Nova York. Os ratão de Nova York? Vai ter festa. Banho. Rapaz. Ele poderia ter ligado para o Brasil para dizer da medida que ele vai tomar. Ele poderia. Ele não mandou nenhuma carta. Nós não recebemos carta. Ele publicou no site dele uma total falta de respeito, que é um comportamento dele com todo mundo. Receba. E eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento desrespeitoso entre relações de chefe de Estado e entre relações humanas. Educação é bom. E a gente gosta de receber e gosta de dar. E o Brasil quer ser bem tratado. Quando eu tiver um assunto sério para tratar com os Estados Unidos, eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar para a Casa Branca pedindo para conversar com o presidente Trump. Por enquanto eu não tenho. Agora veja, agora é o seguinte, nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo, vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados, e eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Esse é o meu papel, inclusive dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. Porque não é fácil, sabe, ele só taxar os outros, ele também terá consequências nos Estados Unidos. Ele também terá muita consequência. Então, assim, Delis, a relação entre 2 estados, ela tem que ser uma coisa respeitosa. Um presidente, ele não é dono da verdade, um presidente não tem relação ideológica com o outro. Eu nunca tive relação ideológica, sabe? Eu converso com o presidente do país, seja ele quem for. Ele foi eleito pelo povo e precisa conversar, eu converso com todo mundo. Nunca tive um veto. Agora, eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivo para que a gente tenha nada para conversar com ele. Depois que a gente discutir profundamente o que vai acontecer, sabe? Nós temos tempo para discutir, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo para ouvir os empresários, nós temos tempo para ouvir a OMC, para ouvir outros países, como é que estão acontecendo. E aí, quando chegar o momento, se for necessário conversar, pode ficar certa que eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar, correndo o risco de ele, de forma mal educada, não querer me atender. Eu corro risco, mas de qualquer forma, se for necessário, eu farei isso sem nenhum problema. Então, por agora, nada, né? Por agora, nada. E nem A chamar Delis, embaixador. nesse momento, fazendo igual atendente de telemarketing, pensando, não é comigo, é com o patrão. Não é comigo, é com o patrão. A alma saindo, né? Cara, foi Lula do Velho Testamento total nessa entrevista, cara. Mas é essa postura que a gente precisa. É cara. isso aí. Nas últimas semanas a gente tem visto que faz diferença. Sim. Faz, cara. Faz diferença. Faz. Pro bem. E vou te falar, Bom. até o cara que não é de esquerda, óbvio, não os birulei, mas o cara que não é de esquerda, que ali acompanha a política mais ou menos, o cara não tem como ir contra uma postura dessa, porque o cara tá defendendo o país dele, porra. Tá falando assim, ó, meu irmão,
irmão, aqui não, porque aqui não é bagunça. Defendendo sem atacar ninguém, porque ao contrário do que certas pessoas fazem, ele não tá querendo brigar com ninguém, em momento nenhum ele falou mal de ninguém, ele só tá dizendo, eu vou defender o meu país, o meu povo, e vou fazer o que for necessário pra isso. É isso aí, cara. Cara, é impressionante como essa situação deu no colo do Lula, assim, de bandeja, sem ele fazer esforço nenhum, essa questão de pátria, né, de defender o país, de realmente... É porque o termo patriota ficou batido, né, mas de você realmente defender os símbolos do país, os interesses do país, exatamente. Exatamente. Mas a Ana Raíssa já está com a boca cansada de falar nesse podcast que patriota de verdade é a gente da esquerda, quem defende os interesses do Brasil. Exatamente. Patriota é o Lula. O Lula é um chefe de Estado. E eu acho que esse terceiro mandato do Lula tem mostrado muito isso, porque ele tem tido muita dificuldade como presidente, né? Como chefe de governo. Mas como chefe de Estado, o Lula... Cara, olha o que ele falou. Eu falo com todos os presidentes porque esses presidentes foram eleitos pela população. O Lula, ele é um cara que ele tem uma consciência de autonomia, é o canto rouco da sereia. Ele tem uma consciência da autonomia do país que não é uma postura imperialista, que é essa postura de que, não, eu respeito, eu quero ser respeitado como presidente porque eu fui eleito pelo povo, do jeito que eu respeito outros presidentes porque foram eleitos pelo povo daquele país. O Lula tem uma postura de estadista, assim, ó, quase irretocável. É irretocável. Patriota, repito, bem lembrado, Diego, patriota somos nós. A gente podia estar aqui nesse podcast a 1h18 comemorando. Pau no cu do agronegócio. Pau no cu da Embraer. E não estamos em nenhum momento. Em nenhum momento. A gente podia estar aqui muito feliz que quem vai se fuder é o agro que destrói o cerrado. E não estamos. Porque patriotas somos nós. Inclusive, Ana Raíssa, o agronegócio que talvez tenha sido o primeiro setor aí, assim que anunciou as possíveis tarifas, de vir correndo, chorando e falando, papai Lula, por favor, o que você vai fazer para nos salvar? Exatamente. O Pix bateu no Estadão imediatamente. Foi cartinha pro Lula e o Pix pro Estadão. Exato. Porque o Estadão chamou a família Bolsonaro de mafiosos. Chamou o Laranjão de mafioso. O terrível editorialista do Estadão, que acabou de admitir com esse editorial que é um ouvinte do Midcast. Sim. Vamos lá que falta só um pouquinho, mais um minuto aqui, vamos lá. Não sei, aí é um problema que o Itamaraty vai ter que tomar essas decisões. Tá? Eu acho que era importante chamar a embaixadora para tomar informações, mas é um problema que depende da decisão do Itamaraty. Eu acho que o ministro Mauro Vieira saberá cuidar disso. O que eu acho um desaforo muito grande deles e não dá para aceitar é um cidadão, presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada pelo site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele. É o ajudante de ordem dele que recebeu a informação dele. Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro, quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos de verdade. Doa a quem... Obrigada, presidente. Caraca, meu. A olhadinha dele no... É porque este podcast não tem imagem, né? Mas assim, a olhadinha dele pra câmera no final doa quem doer, meu amigo. E basicamente ele falou assim, ô seu filho da puta. Ele apontou o dedo pra câmera, cara. Ele apontou o dedo pra câmera. Apontou o dedo. Parada. A lei aqui no Brasil é para todos. Dura sede lex. Não, e tipo, esse doa quem doer já vai virar vírgula sonora e meme, um monte de lugar. Mas assim, ele basicamente falou assim, você não reclama tanto aí de lei que o STF, né, quebrou as leis aí dos Estados Unidos, não respeitou? Meu irmão, então vem pra cá pra você ver a lei sendo respeitada aqui, ó. Vem tentar graça aqui. Basicamente, ele chamou pra gente ter a conexão com a enquete que a gente fez semana passada, né?
pra onde o Pois o Lula chama... também é nosso ouvinte. Exatamente, chamou o Trump pro X1, né, cara? Cara, assim, eu achei... Total. Eu achei excelente a entrevista do Lula. Assim, é isso, cara. É defesa do... Como disse o Reine aqui, é defesa do território, orgulho pelo país que o Lula sempre teve, né, cara? E não abaixar a cabeça. É isso, cara. Eu achei uma boa troca, viu? Ele não ter feito um pronunciamento e ter feito essa entrevista. Também. Eu acho que tem mais impacto na hora, porque a quantidade de gente que vai assistir na hora que estiver passando e que vai parar para ver um pronunciamento é diferente. E a repercussão disso, da gente estar aqui reagindo, das pessoas terem buscado... Eu recebi link no WhatsApp, já a galera, quem viu a entrevista do Lula, de ser replicado pelos jornais amanhã e tal. Então, foi uma ótima estratégia. Sim. Não, isso foi, eu acho que foi até uma coisa mais interessante do que as reações que a gente viu de vários outros países nos últimos meses quando foram taxados, de dar respostas puramente institucionais, de falar, vamos taxar também, ou ir negociar fora das câmeras, ele chegar e colocar a cara e falar, bom, é isso aí, estamos aqui, vou de cabeça em pé, e tipo, foda-se você, sabe? Achei ótimo também isso. Além do que, assim, a gente faz um bom tempo que a gente não vê o Lula, de certa maneira improvisando, né? Porque num pronunciamento não seria improviso. Ele vai pronunciamento com um texto feito, toda a redação ali, né? Umas 10 Ana Raíssa revisando o texto, para não ter erro nenhum, entendeu? Lá. Aí é diferente do Lula. E quanto tempo que a gente não vê o Lula improvisando e a gente não tem uma crítica? Porque nos últimos anos, todas as vezes que o Lula ia fazer um discurso, ele resolvia improvisar, ele escorregava em alguma coisa. Dessa vez não teve um deslize. Exatamente, Rodrigo. Foi retocável. Digno de nota mesmo. E assim, você, querendo ou não, você ter uma entrevista de 15 minutos no maior jornal televisivo do país não é pouca merda. É realmente, assim, é uma exposição. E é como você falou, assim, eu recebi, tipo, num grupo de amigas que a gente quase nunca fala de política. Uma amiga minha mandou uma mensagem, vocês viram a entrevista do Lula, não sei o quê? Então, de fato, assim, foi diferente. Sabe uma parte que eu gostei, Vitor? Desculpa, sabe uma parte que eu gostei, que eu não comentei na hora porque eu tava no ritmo ali? Eu achei, assim, crucial e pesado ele repetir 2 vezes que, bom, nós vamos procurar novos mercados. Eu vou ajudar você, empresário, a encontrar novos mercados, porque é isso que o empresário quer, né? Quer vender. Então, eu achei isso maravilhoso, porque é a saída. Peraí, a gente quer ficar dependente desse maluco lá? A gente vai ficar dependente dos Estados Unidos a hora que eles quiserem fazer uma taxação? A gente vai... Tia, não, você tá querendo vender? Tá tendo problema? Não, vem cá, empresário. Eu te ajudo a encontrar novos mercados. Não, é uma coisa que o pessoal no Petit Jornal sempre fala, né? Essas atitudes do Trump só estão isolando cada vez mais os Estados Unidos e os países, se dando conta que eles conseguem fazer comércio entre eles sem necessariamente ter que precisar ou passar pelos Estados Unidos, né, cara? Então, assim, realmente... E é o medo do Jair acaba virando um ouro, do Trump, aliás, perdão, o medo do Trump acaba virando um Ouroboros, porque ele está desesperado com os países que estão se unindo porque sabem que podem fazer comércio sem os Estados Unidos e sem o dólar, e aí ele acaba isolando o país dele e os países vão percebendo que eles podem fazer comércio e ter relações institucionais sem precisar dos Estados Unidos e sem passar pelo dólar. Então, ele tacava... O problema da queda do Império é que ela leva décadas. Isso, não vai ser ano que vem, né, que isso vai mudar. Infelizmente, mas a gente tá vendo... A não ser que a falha de San Andreas, ela se vai abrir. Nessas próximas semanas. Vai abrir. A Califórnia que aguarde. Mas o MAGA está acelerando o declínio do Império Americano. Então, o que demoraria muito mais está sendo acelerado pelas ações suicidas de Donald Trump. Sim, porque de outra maneira, a gente não... Essas atitudes seriam tomadas espaçadamente, de uma forma que não ia fazer tanto barulho. Como está sendo acelerado, ele está tomando uma decisão atropelada atrás da outra e tomando pau do mundo inteiro
porque aí fica meia dúzia de boi mugindo, que é o caso aqui também que teve, mas o resto do mundo tá aí. A presidente do México também deu-lhe uma lapada. Aposto que o Canadá também vai responder à altura. Xi Jinping, essa hora, tá lá tomando seu uísque. Mas é uísque mesmo, mano? Porque o uísque não é fascismo? Ah, e o que que na China se toma assim de... pesquisa tomando uma um bebida, soju? uma bebida chinesa. Mas, ó, Eles estão conta tomando um comigo aqui. soju essa hora. Chá. Conta comigo aqui. O Trump, ele fracassou no acordo com a Rússia, que depois ele foi dizer que tava puto com o Putin agora, porque não Putin. gostou das atitudes deles. Quer dizer, o Putin sacaneou ele foi lá tentar fazer um acordo com o Putin meio que tacou o foda-se, tá bombardeando a Ucrânia, continuou a invasão, não fez nada porque ele cagou pro Trump, então ele falhou, fracassou, isso ficou nítido. Ele fracassou nas tarifas contra a China, perdeu feio, não conseguiu bancar, teve que dar pra trás. Ele fracassou nos acordos com o México, que aí o pessoal tava comentando aqui, acho que foi o René Barcelos comentou aqui no chat aqui, que só a presidente do México, ela teve uma postura tão enfática assim, e é verdade. Então o Trump fracassou contra ela, ele perdeu. Não tem lá, cadê todas as coisas que ele não fez nada contra o México, teve que recuar, perdeu também agora, que esse ataque que ele fez contra o Irã foi um fracasso, e aí ficou aquele bate-cabeça da inteligência dos Estados Unidos com o Pentágono e a Casa Branca, que ninguém sabia o que tinha sido feito com aquele ataque. A única informação concreta foi o ataque aéreo mais caro da história dos Estados Unidos e não surtiu efeito. Não conseguiu obliterar o programa nuclear do Irã. Então perdeu. Foi mais uma derrota. Saiu daquela derrota e tá vindo pra outra, cara. Porque tu vai perder. Sim. Essa você não vai ganhar. Então o Trump, ele tem acumulado uma derrota atrás da outra. Como vocês bem ressaltaram, de um modo muito acelerado. Isso tá muito diferente do primeiro mandato dele. O primeiro mandato dele, ele conseguiu muitas vitórias. Ele conseguiu sair bem, razoavelmente bem, do primeiro mandato, a despeito da pandemia, que foi um desastre. Mas ele ainda conseguiu sair com alguma imagem. Nesse, ele tá com 7 meses de governo e a única coisa que ele tá conseguindo fazer, que tá sendo uma crise interna, ameaçando uma guerra civil e uma crise externa também, é o modo nazista como eles estão lidando com imigrantes. É só isso. Porque de resto, tudo na política externa ele perdeu. É isso. Vamos encerrar então esse tópico aqui. Rodrigo, rapidamente, momento jabá, só pra gente ainda poder finalizar o episódio falando de gatinhos. Vai lá. Gente, vamos lá. Não tem 50% de taxação aqui. Deu 100% do valor que vocês passarem pra gente aqui, ele vai direto pro apoio pra gente conseguir manter esse podcast, pra gente manter o projeto. Então, se você tiver como fazer um apoio mensal ali, se cadastrar lá em apoia.se/midcast, ver algumas das categorias que a gente tem, você pode ajudar a gente a manter aqui, ter toda semana pelo menos um episódio liberado, gratuito, vai ter sempre, toda semana, um episódio para todo mundo, independente de ser apoiador ou não. Então, a partir de R$5 em apoia.se/midcast, você nos ajuda a manter o programa. Se você puder se cadastrar lá e dar um apoio de R$20 na categoria Cartinhas da Xuxa, além de nos ajudar muito, você vai ter o seu nome lido aqui no final do episódio e tem um conteúdo extra no portal do Apoia-se. Se dá uma graninha a mais ali, a gente tá ali falando 50 de cá, 50 de lá, R$50 na categoria Um Beijo da Lhama, no apoia.se/midcast. Você nos ajuda a manter o programa, um valor muito bom. A gente agradece a todo mundo que já se cadastrou no Apoia-se e que se mantém apoiando lá. Se você apoiar na categoria de R$50, além de ter o seu nome lido, de ter o conteúdo extra no portal do Apoia-se, você também recebe toda semana um link exclusivo para acompanhar as nossas gravações aqui. Então tá presente aqui o pessoal, a gente comenta, traz os comentários aqui, nos ajuda na dinâmica da gravação, traz mais informações, corrige as besteiras que a gente faz. Então esse diálogo é muito importante pra gente. Dá uma olhada lá nas categorias em apoia.se/midcast. Agora, se você não pode se comprometer todo mês, não dá pra, todo mês eu vou ter uma grana, mas tem uma graninha para poder contribuir com a gente agora, anota aí a nossa chave Pix, né, que é podcastmedia@gmail.com. A gente tem uma campanha que é mensal, todo mês ela se atualiza. A cada R$500 que a gente recebe de Pix na chave podcastmedia@gmail.com, a gente lança um episódio extra. Então, além do episódio semanal que ele está garantido, tem mais um episódio naquela semana, né? Agora, no mês de julho, por exemplo, a gente vai ter episódio extra toda semana, porque no mês de junho a gente conseguiu bater 4 metas. A gente bateu 4 episódios extras. Então, em julho, toda semana vai ter 2 episódios do Midcast. O primeiro episódio é sempre um episódio de pauta livre e os episódios seguintes a gente grava numa live, a gente grava numa transmissão ao vivo liberada para todo mundo, seja apoiador ou não, e aí vai variar o que a gente vai fazer em cada um desses episódios extras, né? Nesse mês de julho
agora, a gente está com a campanha aberta. A gente não bateu a primeira meta ainda. A gente está buscando bater a primeira meta para ter mais um episódio extra no mês de agosto. Então você vai aí, acessa no aplicativo do seu banco, né? Vai lá, digita a transferência no Pix para nossa chave, que é podcastmedia@gmail.com, e nos ajude a bater a primeira meta para ter episódio extra no mês de agosto. Se não der para apoiar financeiramente, aqui na descrição do episódio você tem outras possibilidades, ajudar a compartilhar o episódio, entrar no nosso grupo do Telegram, que é criado e gerido por ouvintes, lá bater um papo com a galera também, né? Se você quiser adquirir produtos com estampa, tem que dilapidar as fortunas, com ilustração de Thaís Kisuki, e assim também nos incentivar a fazer novas estampas, entrar no canal do WhatsApp, que também está aqui linkado na descrição do episódio. Lá você recebe, sempre que a gente lança um episódio novo, tem um corte, tem um extra, tem enquete, tudo isso no nosso canal do WhatsApp, tá linkado aqui na descrição do episódio. E só para atualizar, a campanha do Pix Recorrente no momento que a gente grava tá em R$150 no momento. Então estamos bem longe da primeira meta. Eu acho que finalmente em agosto vamos ter uma folguinha, hein? Os ouvintes, acho que 4 episódios no mês de julho. Acho que... Exatamente. Acho que em agosto eles não vão querer que a gente faça episódio extra. Vamos aguardar aí o decorrer desse mês. Bom, então eu vou tentar ler rápido aqui, né, esse tema aqui do segundo bloco, pra gente ficar uns 10, no máximo estourando 15 minutos falando sobre esse tema aqui pra gente poder finalizar antes de meia-noite. Então vamos agora pro segundo bloco. Então vamos lá, ó. Antes do Laranja Fascista dominar o noticiário com a sua cartinha, as críticas ao Congresso cresciam nas redes e mostravam a virada do governo em meio à crise do IOF, segundo o monitoramento da Quest. O levantamento registrou 4,4 milhões de menções sobre o assunto neste período. Destas, 61% foram de críticas ao Congresso, 28% foram neutras e 11% representavam ataques ao governo. Pesquisas internas mostraram que a popularidade do governo subiu além da margem de erro em meio ao debate do IOF. No governo, o resultado é atribuído ao discurso de ricos contra pobres, adotado após a derrubada do aumento, que ajudou a comunicar melhor uma suposta proposta de justiça tributária. Na última sexta-feira, dia 4, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o IOF e determinou uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso sobre o tema. A audiência de conciliação foi marcada para o dia 15 de julho, no plenário de audiências da Corte em Brasília. Motinha disse que a decisão evita o aumento do IOF, em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara e da sociedade, disse que continua aberto ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio, blá, 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 blá. Ao mesmo tempo, com a pressão do governo e da opinião pública, afirmou também que o debate sobre cortes em emendas parlamentares dentro do esforço do governo por responsabilidade fiscal é legítimo, mas que isso não pode levar à criminalização desse instrumento. Ainda na esteira desse combate onde cortar e de quem cortar, na última terça-feira, dia 8, a Câmara aprovou a urgência de um projeto de lei que corta em 10% os incentivos tributários vigentes no país atualmente. A proposta é de autoria do deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, e o tema também está sendo debatido com o governo. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, afirmou que além do texto que trata da redução dos benefícios fiscais, as prioridades do partido são a votação na comissão especial do relatório do deputado Arthur Lira, que inclusive foi lido hoje, né, na comissão, mas ficou para votação na próxima semana, sobre o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a votação na CCJ da admissibilidade da PEC da Segurança Pública antes do recesso de julho. É mais um recesso, hein? Logo após a nossa gravação da última semana, ainda na linha do confronto que comentamos bastante no último episódio, o governo passou a divulgar vídeos e memes nas redes sociais, principalmente no Instagram, com imagens de gatinhos para explicar sua posição em relação às mudanças no IOF e na proposta de zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O resultado, eu não sei vocês, mas eu achei muito bom, maravilhoso. Segundo a colunista Carla Araújo do UOL, o presidente da Câmara, Hugo Mota, teve que retroceder um pouco em suas ações após o ataque que fez ao governo Lula pegar mal em seu reduto eleitoral, a Paraíba. Finalmente, agora eu quero saber de vocês, o governo acertou o tom da comunicação usando memes e gatinhos, né, principalmente para comunicar esses temas importantes aí que a gente falou agora há pouco, ou vocês acham que essa estratégia pode ficar cansativa ao longo do tempo e o governo tem que procurar aí novas formas de comunicação
comunicação. O que vocês acharam? Não, a internet foi inventada única e exclusivamente para compartilhar imagens de gatinho. Então, negócio de ficar cansativo aí, a gente já tá há 30 anos provando que não vai rolar. Eu acho que, diferente de perfis de marcas, que é a pior coisa, é quando o perfil de marca se apropria do meme, de uma coisa, porque aí todo mundo já sai fora, né? Já fica, ai meu Deus, lá vem o Nubank, risos. Mas eu acho que o tom, os governos, né? O governo do Distrito Federal já faz isso há um tempo, alguns perfis de prefeitura por aí têm acertado, porque comunicação é feita de jovens, né? São os jovens que trabalham na comunicação. Então eles vão entendendo o que é a tendência e funciona muito bem, mas não satura, porque vai passando pro próximo gatinho. Então eu acho que esse risco não corre. Fico muito triste do atraso de 3 anos para fazer essas coisas. Mesmo. Eu acho que o governo podia ter apostado em vídeos de gatinhos, pitbulls e etc. há mais tempo para ter uma comunicação mais amigável, porque desde o início a gente tá ouvindo e tá aqui falando assim, porra, comunicação péssima, que comunicação péssima, que comunicação péssima. E não adianta. 2 mitos que já caíram e que eu acho que a gente chegou a acreditar também nisso, mas que não é o que política não se faz nas redes, se faz sim, e de que o impacto das redes sociais na política, né, o caminho contrário, não funciona assim. Arthur Lira que eu diga, hein? Beijo, Arthur Lira, filha da puta. Que a pressão nas redes funciona, e a propaganda nas redes também funciona. Então ela tem que seguir e tem que procurar esse tom. Eu acho que o perfil do GovBR achou esse tom de não ficar cringe, de não ficar bobo, de não ficar mal feito. Aliás, ficou muito bom, muito bom. Porque a campanha foi tão acertada que Ana Raíssa está aqui defendendo o vídeo de IA há 2 minutos, pra vocês terem uma ideia. Pra vocês verem. Então, que merda, né? Ó, a gente vive pra queimar a língua. Porque não dá pra gente ficar correndo paralelo ao que tá acontecendo no mundo, sabe? Fazendo ótimas jogadas num campo diferente de onde o jogo tá rolando. Ainda tenho muitas questões com o IA, muitas mesmo, muitas, mas não vou ficar jogando contra. São igual as minhas questões com a esquerda. Eu vou falar aqui. Vou chegar no reduto de bolsonarista e falar, nossa, é mesmo, né? Sei lá, fulano errou. Então, mas é mais do que o que eu acho, é o que funciona. E é o que está sendo compartilhado. Está sendo muito compartilhado. Foi até um movimento que não surgiu no GovBR, nos perfis do PT, foi abraçado. Então foi uma coisa que começou as pessoas começaram a fazer, né? Eu tava vendo influenciador não, eu tava vendo perfis, porque eu não sigo influenciadores, mas eu tava já vendo perfis há um tempo tentando fazer esse esforço por si só de explicar medidas do governo. Tem um economista que eu sigo, o Elvis, que ele já tava assim, o Haddad falava X, ele ia lá explicar, gente, por que é bom, sabe, qual a intenção do governo em fazer X, em fazer Y e tal. E aí, esse esforço que as pessoas estavam fazendo por si pegou lastro e a gente tem que aproveitar esse lastro. Quer ver vídeo de eu não vou ver, eu não vou compartilhar. Não espere de mim. Não vai, é igual ciclovia. Eu vou defender ciclovia até a morte. Eu não sei andar de bicicleta, não pretendo. E quando passa o ciclista do meu lado, o abismo grita. Eu fico pensando, vai dar errado, sai do meu lado imediatamente. Mas eu vou defender ciclovia até a morte. Então, assim, eu vou defender que o governo se comunique adequadamente? Sim. É o IA que está funcionando. Não vai durar. Agora a minha ousadia agora vai dizer assim que não vai durar, não com o governo. A gente acha que para sempre, né? Nunca mais vão existir atores, porque não, eu acho que vai saturar. Ninguém aguenta olhar para aquelas caras sem vida muito tempo, não. Acho que a gente não tanca muitos anos. Mas pra gatinha aguenta, né, Ana? Pra gatinha. Mas gatinha. A gatinha de pérola. Porra, aquilo lá me ganhou. A gatinha de colar de pérolas. Claro, você olha para aquela
gatinha, você pensa, eu tenho que taxar essa gatinha. Olha, você tem que ser taxado. Não, até a ideia do pitbull trabalhador eu achei boa, Porra, cara. o cachorro de crachá, mano, não tem como você não ficar do lado do cachorro de crachá. É muito bom. Não, e a gente sabe que o meme é o maior produto nacional. É o produto, assim, melhor produto brasileiro. A gente ensina e exporta para o mundo inteiro o meme. Os estrangeiros não sabem, mas eles fazem cópias dos nossos memes. Então, assim, é algo que a gente sabe fazer, que a gente sabe que funciona e que tem repercutido bem. Eu, assim como Ana Raíssa, eu não tanco vídeos de IA, porém, eu compreendo que em alguns momentos ele cumpre a sua funcionalidade, porque, por exemplo, acontece alguma coisa e aí alguma pessoa chega lá e mete o prompt, em 5 minutos tem um vídeo pronto, então no mesmo momento você já tem uma resposta àquela coisa que aconteceu. Eu acho que nesse sentido específico a IA funciona bem, porque você para, às vezes a gente não produz algo porque o tempo que se levaria para produzir algo, o tempo da política, às vezes ele exige uma agilidade que às vezes a gente não consegue parar para editar um vídeo. Tipo, a gente tem os nossos empregos, a gente tem as nossas coisas, então assim, às vezes para estar nas trincheiras a gente precisa de uma agilidade que nesse sentido a IA funciona muito bem. Não sou de forma alguma defensora da IA, inclusive uma das últimas coisas que o governo fez, sei lá, faz umas 2 semanas, eu acho que eu já falei aqui, né, foi um quadrinho horroroso com IA, aqueles tons terrosos, que a porra do rabinho do balão tava apontado pra puta que pariu, ao invés de apontar pra boca da pessoa que tava falando, sabe? Então, assim, não necessariamente é algo bom, eu não tô aqui defendendo, mas funcionou, a gente viu que o que foi feito nessas últimas semanas funcionou e tem a sua importância no contexto político-social. Então, eu acho que é isso, a gente, nesse caso específico, a gente não deve se fazer de rogado de utilizar essa ferramenta para conseguir alcançar os nossos objetivos, mas o meme de gatinho é muito superior. Inclusive, eu hoje mesmo compartilhei um post acho que foi do governo federal, que é o PEC de soberania nacional, que tem lá a foto de Marta, tem o caju, tem o filtro de barro, tem a logo do SUS. Então, assim, você tem vontade de não é só porque eu sou de esquerda, eu quero ajudar o Lula. Não, você vê, em vários momentos eu vi a comunicação do governo e eu fiz, nossa, eu quero muito compartilhar isso porque ficou muito bom. Então, assim, eu não compartilhei tudo porque eu evito, assim, compartilhar coisas em excesso em alguns momentos, assim, no Instagram. Eu nem sei se o governo tá ativo no Blue Sky, se não tiver, é um erro, mas eu não vejo esse material transitando por lá. Eu tenho visto só no Instagram. Mas é isso. A gente sente que algo mudou de verdade lá dentro. Não sei se tem alguém que finalmente está tendo voz, se chegou alguém novo, porque não é só o Sidônio. O Sidônio tá lá faz tempo. E essa coisa que a gente tá vendo é uma coisa de 2 semanas pra cá. Então, enfim, que bom que isso está acontecendo e eu espero que isso continue. Eu espero que a gente aprenda com os nossos acertos. Não é para aprender só com os erros. É para aprender com os nossos acertos também. Não vou me estender muito aqui, né? Porque o nosso tempo já está curto, mas primeiro, nesse último comentário de Thaís, as coisas vêm para o Blue Sky porque o povo está trazendo para cá também. Mas muita coisa que é gerada ali, aquilo é digerido e vai parar em outras redes. Mas falta essa presença. E aí, claro que ninguém quer ficar vendo esse tipo de análise tão profunda, mas por que algumas coisas funcionam nesse caso de comunicação com meme e outras não? Houve uma época em que meme funcionava como um item. Era uma coisa, uma imagem, e você produzia aquela imagem, e você retrabalhava aquela imagem, e isso circulava por perfis pessoais. E por que nunca dava certo e ainda não dá quando uma marca ou quando o Luciano Huck resolve usar? Porque a pessoa espera um item, uma imagem, um vídeo, ele se desgastar, ele aparecer como algo engraçado e interessante, e você vai e simplesmente recorta aquilo e resolve usar para comunicar o que você quer ou fazer uma gracinha. Isso não funciona. Agora, quando você
você entende que a gente já chegou num patamar da comunicação na internet com uma presença tão massiva de tanta gente, que aquilo que era meme se tornou vocabulário, e você pode usar esse vocabulário para construir mensagens, aí a coisa funciona. Se o governo simplesmente tivesse começado a pegar os memes prontos, vou pegar essa imagem da Nazaré e vou colocar aqui como não estou entendendo a taxação. Isso seria ridículo, não ia funcionar. Mas então você não pega uma coisa pronta, você usa o que já se produziu de tantas imagens engraçadas como vocabulário para construir uma mensagem. É assim que deve ser usado. Mais do que isso, se a gente tem essas imagens que elas significam muita coisa dentro de uma cultura da internet, elas significam muita coisa. Você bate o olho em um gatinho que já se repetiu trocentos milhões de vezes e aquilo tem um significado, faz parte da paisagem comunicacional. Então você tem esses milhões de gatinhos que fazem parte da paisagem comunicacional. Eu quero colocar uma mensagem ali. Eu não preciso colocar um texto para dar uma aula de economia. Eu coloco uma mensagem simples ou até simplificada, resumida, direta, e ela é facilmente compreensível. E eu deixo que as demais camadas dessas imagens, elas tornem aquilo complexo e a coisa se torna interessante. É interessante por isso, porque eu não preciso textualizar tudo aquilo, que é onde eu acho que se desgasta e que tem pouco tempo de vida, eu concordo com vocês, esse modo como os vídeos de IA têm sido produzidos, porque eles são muito textuais. Você precisa de umas falas muito longas e as imagens que acompanham aquelas falas, elas não têm camadas para trazer complexidade para aquela mensagem. Elas não provém de uma paisagem repleta de imagens, elas não estão no nosso imaginário e assim elas nos comunicam um pouco. Então elas são uma coisa do momento. E funcionou, nesse caso, já comentei isso aqui no episódio anterior, porque a gente usou primeiro. A gente foi à frente, primeiro usou esses vídeos de IA. Essa novidade, isso foi numa semana, o Google lançou uma nova ferramenta de vídeo. Na semana seguinte, praticamente, a gente já tinha vídeos da esquerda e a direita não estava fazendo isso, porque eles ficaram parados no modo como eles estão se comunicando desde 2018 e a gente deu um passo à frente. Mas concordo, essa parte dos vídeos da IA, isso aqui é menos complexo comunicacionalmente, pode ter um momento porque é a moda, mas tende a passar. Isso pode ser digerido, ressignificado, retrabalhado, virar outra coisa? Pode, e a tendência é que isso aconteça. Mas no caso da comunicação por meme, é bom lembrar disso. Não é pegar um meme pronto, olha como é que é engraçadinho. É entender que isso é uma linguagem, é entender que você precisa adquirir vocabulário e que você não precisa ficar dando cursos de economia para a população. Não, eu quero te comunicar que tem um lado que está querendo te proteger e tem um outro que está querendo te fuder. E aí eu deixo todo o resto da camada de complexidade comunicacional, que é a ironia, que é o sarcasmo, que é os sentimentos que aquilo te gera, tudo aquilo que pode expressar, eu deixo isso para aquilo que a gente, com as palavras, quando a pessoa é um poeta, ela pode usar palavras para não comunicar só o significado direto da palavra, mas para construir sensações, construir emoções com conjuntos de palavras, e a gente pode fazer isso com conjuntos de imagens que elas compõem o imaginário, compõem a paisagem da internet. Por isso que essa comunicação por memes, nesse caso, funcionou. E para além da linguagem que pega, né, que pegou, que foi viralizou, foi compartilhado, eu acho que é um jeito de fazer o povo entender conceitos que talvez possam, que a direita tenta fazer parecer complicado. O IOF, né, o povo ouviu falar de imposto e acha que é um absurdo, etc e tal, e aí é um jeito de simplificar bastante para todo mundo. Até o Donald Trump, se falasse português, conseguiria entender o que é a isenção do IR, o que é a taxação, o que é o IOF, a taxação dos super ricos, a partir dessa linguagem simples que a internet pede, né, para esse formato de conteúdo curto. Excelente, excelente. Eu tava de curiosidade olhando aqui o perfil do Gov no Instagram, os vídeos anteriores, o primeiro do gatinho, né, eles tinham ali 200 mil visualizações quando batia, assim, um número bom, né? Olhando assim, rolando aqui um pouco mais no feed, o primeiro de gatinho sobre imposto de renda bateu 6 milhões de views só no Instagram, e o do IOF mais de 2 milhões. Então, assim, e outros já bateram bem mais de 200 mil aqui. Então, assim, realmente foi uma decisão muito acertada. Por exemplo, o post do PEC da soberania, ele já tá com 100 mil curtidas
curtidas. Ele foi publicado há 3 horas atrás, no momento que a gente tá gravando. E tem a parte aqui, eu tô muito soberana, é bom demais, cara. Então, assim, realmente acho que concordo com tudo que vocês falaram. Funcionou muito bem. Vamos ver quais serão aí as cenas dos próximos capítulos em relação ainda. Se eles vão usar cachorros? Qual bicho vocês acham que eles vão usar agora? Já usaram o pitbull em forma de cartoon, Coelhos. né? Desenho. Porra, coelho Capivara. é bom. Capivara. Olha, para de tá dar na moda. spoiler da enquete, cara. Total. Ih, Para de dar spoiler da enquete da Ih, semana. foi mal, velho. não tinha visto, Diego. Então, ó, Rodrigo, em sua homenagem, eu vou chamar a vinheta do momento leitura de títulos. No Brasil, pobres pagam proporcionalmente 3 vezes mais impostos que super ricos, diz estudo da Oxfam. Declaração do BRICS defende reforma ampla da ONU e solução de 2 estados para Palestina e Israel. Pacientes infectados por HIV após transplante de órgãos no Rio serão indenizados. Herdeiro de uma das 50 maiores fortunas do país, Walter Salles, apoia taxar super ricos. PT elege Edinho Silva, favorito de Lula, para presidir partido até 2029. Empresas tiveram 414 bilhões de reais em isenções em impostos federais em pouco mais de um ano. Ministério Público de Minas Gerais acusa Nicolas e Engler de espalhar informações falsas na eleição de 2024. Conselho de Ética da Assembleia do Paraná aprova suspender por 1 mês o deputado estadual Renato Freitas, do PT. Tá mudo, Quando Diego. tira do mudo, costuma funcionar melhor. Somos 99%. Manifesto lançado pelo ICL faz história e ultrapassa 354 mil assinaturas. Será que o gigante acordou? Consumo de energia da inteligência artificial pode aumentar 25 vezes até 2040 e comprometer metas climáticas. Agora a cartinha da Xuxa. Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí se esperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Vamos às cartinhas da Xuxa. E antes das cartinhas da Xuxa, vamos ao resultado da enquete da semana passada. Então, a nossa enquete do episódio Congresso Inimigo do Povo perguntou: além da guerra pela opinião pública, onde mais Lula tinha que chamar o Motinha para um X1? Opção 1, Yu-Gi-Oh! Opção 2, Amarelinha. Opção 3, Truco. E opção 4, Guerra de Polegares. Então, em quarto lugar, empatados. Em terceiro lugar, ficaram Yu-Gi-Oh! E Amarelinha. Em segundo lugar, ficou a Guerra de Polegares. E o campeão da enquete dessa semana foi o Truco. Então, Lula deveria chamar o Motinha para disputar uma partida de truco. Confesso que fiquei surpreso, com o resultado. Os ouvintes devem ser bons no carteado. Agora vamos aos comentários. Os comentários serão mais curtos essa semana, porque nenhum ouvinte comentou no Instagram. Estou muitíssimo chateada, porque inclusive o Instagram é a rede social que eu cuido. Então eu me sinto pessoalmente ofendida pelos ouvintes do Midcast. Vamos em frente. Vou ler os comentários do Spotify. Gabriel da Rocha Pires disse: quero a camiseta. Não temos medo de trabalho, temos nojo. Fica aí anotado, Gabriel, quem sabe. Lucas Ramos falou que tenhamos um desses episódios extras com um solo de Ana Raíssa. Por favor, um quadro chamado Filosofana. Esse episódio tá um primor. Eu gosto dessa ideia, Lucas, porque como a gente tem 4 episódios extras, a gente deixa um só Ana Raíssa trabalhando e a gente tira uma folga. Eu gostei e Ela aprovo. até saiu, travou. Ela congelou aqui nesse momento. Uma cara de desgosto. Caiu a luz da casa dela. Vamos fazer a votação. Todos que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem, Ana Raíssa, parabéns.
Então, meu Deus, já caiu. Bom, enquanto a Ana Raíssa não volta, vou ler os próximos comentários. No Blue Sky, Igor disse: acredito que o Lula e seus amigos ouçam o Midcast, pois além de levar o IOF para o STF, também anunciou a taxação das bets. O Congresso está se mordendo legal agora. E tá certo, chega de ser sequestrado pelo Centrão e pelos eternos Arthur Liras. Será que o governo melhorou a comunicação porque é ouvinte do Midcast? Fica aí o questionamento. A Talvez pergunta é até retórica, né? Isso é evidente. Pois é, vamos em frente. E o último comentário de hoje é de Setorelli, que disse: bando de picareta que fica dizendo, é porque é feio fazer esse nós contra eles. Mas quando era endinheirado reclamando que tinha muito pobre em aeroporto, tava de boa, era engraçadinho. E antes de terminar aqui os nossos comentários, a nossa ouvinte, que é responsável pelas enquetes no Telegram, Verena, pediu pra gente desejar feliz aniversário pra ela, que é o aniversário dela amanhã, na sexta-feira. Então, Verena, feliz aniversário pra você e continue nos ouvindo. Peraí, quem faz... Parabéns, a gente não vai cantar o parabéns não, coordenados, que isso? Do Vitor aqui. Que absurdo. Porque já tá muito tarde da noite, mas fica aqui o parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Verena. A enquete, o grupo do Telegram. Parabéns, muita saúde, muitos anos de vida. Que você tenha um novo ano maravilhoso. E antes de eu terminar aqui a minha fala, eu quero lembrar vocês da importância de vocês comentarem nas redes sociais, de vocês compartilharem. Se vocês não quiserem falar nada, só compartilha. Compartilha porque ajude a espalhar a palavra do Midcast. Vocês viram que o PT, Lula, o governo está ouvindo o Midcast. Olha como o Brasil já está melhor. Imagine se outras pessoas ouvissem a gente, né? Então, vamos ajudar o Brasil a ser um país melhor. Espalhe a palavra do Midcast. Perfeito, Thaís. Ou então a gente volta com aquela meta de comentários que a gente fazia, né, antigamente. Porque se a galera não comenta, a gente também não precisa ficar lendo os poucos Good aqui. cop, bad cop. É isso aí, cara. Não deixem Tashkisuke sem seu quadro neste programa. E por falar em gente que contribui para um Brasil melhor, queremos aí mandar o nosso mais sincero agradecimento para Denis Almeida, Guilherme Wagner, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Edna de Lourdes, Camila Braz, Alex Damião, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E para você que não só quer um Brasil melhor, para você que ama o Brasil, tá aqui na nossa categoria de R$50, são Mariana Zampol, Bruno Teixeira, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Karina Falcão, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, George Leonan e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. E na nossa categoria Ministério do Amor, nós temos a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Vai lá, Diego. Enquete? Tem sugestão essa semana? Então, para a nossa enquete da semana, nós queremos saber aí, né, já que existe o medo de as campanhas do governo ficarem repetitivas aí, com o uso de gatinhos e agora pitbulls e outros cachorros, nós queremos saber dos nossos ouvintes que outros animais aí da fauna brasileira o governo poderia usar em suas campanhas. Então, nós trouxemos aqui 4 maravilhosas opções. A primeira opção é a cobra de pernas tridáctila. A segunda opção é o Preademoleques do Sul. A terceira opção é o sapinho pingo de ouro. E a quarta opção é a polícia inglesa do norte. Acompanhem lá nas nossas redes sociais as fotos desses gloriosos animais para você poder aí escolher qual você acha que deve ser o protagonista da próxima campanha do governo falando mal do Gumoto. Mas essa polícia inglesa do norte é brasileira? E depois, a polícia, ela é fascista? Tenho problemas com esse... Pois é, também não sei. Vamos ver. Mas eu não sei de onde é esse nome, porque lá eu conheço como Pipira esse
esse passarinho. Mas... O preá de Moleques do Sul é capivara, né? Não, o preá de Moleques do Sul, ele é um preá que só existe em uma ilha. Caraca. E o nome da ilha é Moleques do Sul. E parece uma capivara, então, no caso. É uma capivarinha. Parece um porquinho da Índia. Porquinhos da Índia parecem capivaras. Tá, o polícia inglesa do norte é um pássaro, não é isso? O sapinho é um sapinho e a cobra é uma cobra, né? Só pra... É uma cobra lagarto. com pernas. Pode ser também, exatamente. Então é isso, votem e eu espero que eu não esqueça de publicar no WhatsApp, no Spotify quando sair o episódio, né? Porque essa semana falhei, errei, fui moleque, foi uns 2 dias depois, aí prejudicou a nação Zapper de poder dar seu voto. E Ana, você caiu na hora que a gente tava falando aqui, mas a gente já votou aqui em assembleia um dos episódios extras, qual vai ser o tema, e aí depois você descobre quando sair o episódio, tá bom? Segunda-feira saberei, tá bom. Esse episódio usou fontes de UOL, G1, Terra, Blue Sky, Trump bronzeado e a rede social do Kiko do Foguete. Esse podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki, Diego Esquinelo, Vitor Souza e Ana Raíssa. E a edição é de Vitor Souza. E as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, Podcast Mid no Instagram, Rede Cuidado por Thaís Kisuki, e podcastmid@gmail.com se você quiser fazer um pix pra gente ou mandar uma carta nos taxando. Excelente, gente. Já tô sem voz, é isso aí. Vamos encerrar esse episódio. Valeu quem ficou até o final. Valeu, minha querida bancada. Esse episódio foi excelente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, falou. Cheiro. Tchau, tchau.